Tá aí o Lula falando que não tem veto ideológico para conversar. Eu começo com você, Daniel. Tá aí em Brasília, sabe bem dos bastidores do Congresso Nacional. Como é que você vê essa engrenagem agora no governo Lula nessas relações? Pois é, Felipe, se me permite, só complementando ali o professor Paulo Cruz, que gostei muito do comentário dele. Às vezes a gente está pensando uma coisa, leva uma imagem para casa ali de um brigando com o outro. Essa semana eu via num restaurante aqui um deputado do PP, que era da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, e um deputado do PCdoB almoçando na mesma mesa no mesmo restaurante. Então a gente às vezes imagina que tem grandes brigas, mas no final está todo mundo conciliando aqui, talvez conforme seus interesses, viu, professor? E pelo menos que ainda bem, conseguem conviver, né? Claro, aqui claro. fora que as pessoas não conseguem. Às vezes toma um cafezinho ali conversando, aí um sobe na tribuna, critica o outro, volta, continua a tomar o café com ele, o outro vai criticar. Porque a crítica é do debate, faz parte, não é pessoal, né? Continue, Claro. Daniel. Mas, pois a gente, entrando no que foi a reunião ministerial de hoje, a primeira do governo Lula, durou 4 horas e meia, são 37 ministros, e acho que assim, depois da posse do dia 1º, que aí não importa se a pessoa votou no Lula, votou no Bolsonaro, votou no terceiro candidato, a posse, do ponto de vista de comunicação, mandou mensagens muito potentes ali, né? Tinha ali na subida da rampa a pessoa com necessidades especiais, o indígena, o negro, a catadora. Então foi uma posse muito potente em termos de mensagens e depois o presidente recém-empossado entrou numa agenda negativa que parecia não ter fim. Seja por assuntos de mais densidade econômica, a gente teve ministro falando em antirreforma previdenciária, em fim do saque aniversário do FGTS, em mudança do marco legal do saneamento, seja pelos casos aqui que a gente acabou de mencionar do Valdez Legóis e da ministra Daniela Carneiro, já sob ameaças de caírem por algum motivo. Essa primeira reunião teve uma importância muito grande para coordenar a mensagem que vai ser transmitida. O governo precisa sair das cordas, porque teve que se explicar demais ao longo dessa primeira semana, menos certamente do que imaginou para os 5 primeiros dias de mandato. E a partir de agora, o governo, principalmente sob a liderança do ministro da Casa Civil, Rui Costa, entra numa tentativa de se articular melhor. A partir de segunda-feira, o que o Rui Costa vai fazer é passar de ministério por ministério ao longo das próximas semanas, pegando um pouco o que é a agenda de cada ministro, até onde se deve ir e como empacotar essas mensagens para evitar ruídos. O que a gente mais teve essa semana foi ruído. E acho que um outro ponto importante é a reunião, que já está marcada para o dia 27 de janeiro e que agora vão ser bimestrais com os governadores. Nessa primeira, o que o Lula vai fazer é articular com os governadores e talvez com os 26 prefeitos de capitais, porque a IDF não conta, um programa de metas e de obras públicas ou com o que existe de folga orçamentária dentro da PEC da transição para poder empacotar isso como um novo PAC. Eu acho até que não vai levar esse nome, mas dentro de um novo PAC. Mas basicamente isso, articular melhor o governo, porque essa primeira semana não foi fácil, teve muito ruído, e em segundo, preparar essa agenda para o primeiro semestre com os governadores, e acho que a reunião ministerial teve principalmente essas mensagens. Agora, quem esteve lá se queixou muito de uma sede, principalmente por parte dos ministros petistas, de uma... eu estava conversando com uma pessoa que faz parte do primeiro escalão e não é do PT, que havia uma euforia muito grande por estar de volta. E o comentário era de que, olha, faz bem baixar um pouco a bola, ir com calma, porque as coisas mudaram, o país é outro, não é o de 2003, no primeiro mandato do Lula, a circunstância é muito mais difícil, a oposição é muito mais aguerrida, a direita tem rua, a situação econômica inspira cuidados, então o governo vai ter dificuldade. Obrigado, Daniel. Hélio, você vê a reforma tributária como uma medida que pode entrar aí na agenda do governo já nesse primeiro ano?
por ela ter, eventualmente, um potencial de reunir maior consenso, digamos assim, já que ela vem, pelo menos de acordo com a citação ali do Fernando Haddad, do Bernard Api, uma proposta que era até bem vista em campos fora ali da esquerda petista. Você acha que isso vai entrar? Tem algum ponto que você acha que pode causar maior ruído? Olha, eu não vejo esse consenso não, viu, Felipe? Eu acho que uma reforma tributária, como a gente viu nos últimos 40 anos no Brasil, para fazer reforma mesmo, não aumento de imposto, né? Para fazer reforma que simplifique, né, e que seja contribuidora para o crescimento, ou seja, que não tire mais recursos da população, você vai ter que fazer um reequilíbrio de forças. E num país complexo, grande como o Brasil, é muito difícil você fazer esse reequilíbrio de forças. Afinal, quem perde e quem ganha? Eu me lembro do Paulo Rabelo de Castro, que tentou um sistema em que não havia perdedor, que isso ia ajustando ao longo do tempo, e nem assim houve o consenso. E, aliás, o Paulo, por décadas viajando para Brasília para tentar fazer uma boa reforma para o Brasil, que nunca saiu. Então, eu acho que para sair uma reforma vai ser muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Agora, que eles vão tentar empurrar, vão. Mas em nome do quê? Em nome de aumentar a carga tributária. Na minha opinião, como sempre a gente viu. Se a gente tomar por linha o histórico do Brasil, é para aumentar a carga tributária. E hoje o governo busca isso de alguma forma, porque eles estão querendo gastar demais, como a gente viu pela PEC, está vendo aí com as questões de salário mínimo que estão falando hoje, e uma opção de outras coisas, eles estão querendo gastar cada vez mais. E isso não é sustentável, porque você tem que tomar dívida e o mercado tem um limite para aceitar emprestar dinheiro para o governo. Então, eles vão acabar pensando em aumentar impostos, que é justamente o que o Brasil não aguenta mais. A gente tem mais de 80 impostos e taxas, e a quantidade de dinheiro que sai da população, das empresas para o governo já é uma coisa de maluco comparado com os países similares ao nosso. Então, eu acho que essa questão da reforma tributária tem boa chance de não andar, porque para ela ser razoavelmente neutra em impostos, eu não acho que seja isso que o governo queira, que seria muito bom para o Brasil se ela é neutra em impostos e as partes envolvidas aceitam fazer um reequilíbrio, que vai ser complicado de qualquer jeito. Obrigado, Hélio. Yuri, é bom lembrar que essa PEC, que muitos criticam como da gastança, do estouro, do precipício, ela foi aprovada pela outra legislatura, né? Sim. Que terminou agora no fim de dezembro, quer dizer, por aqueles que tinham mandato de deputado e senador até dezembro, ou que continua agora, mas há um período de transição. Tem gente nova chegando aí para ocupar postos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Mesmo assim, muitas análises apontaram que, olha, para gastar, principalmente com esse discurso de atender a população de baixa renda, é mais fácil haver consenso. Agora, se quiser compensar esse gasto, aumentando impostos, e nessa nova legislatura, em que se diz muitas vezes, a gente já discutiu isso em maiores detalhes, mas você tem esse discurso de que é um Congresso mais à centro-direita, vai ter uma oposição, pode ficar mais complicado para o governo para aprovar aí aumento de impostos nesse novo Congresso. Como é que você avalia esse xadrez? Não, eu acredito que a escolha que foi feita, pelo que eu ouvi, conversando com algumas pessoas, sejam do Congresso, apoiadores do governo, seja com integrantes já do novo governo, essa escolha pela reforma tributária é porque havia uma possibilidade dela ter sido aprovada na legislatura passada, sem essa, ou pelo menos num primeiro momento, sem uma ideia de que a PEC 45, que é a referência dessa reforma tributária proposta ponto de vista técnico e intelectual pelo economista Bernard Api, e que no Congresso foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, presidente do MDB, era de que ela não teria ela tem como objetivo simplificação, poderia haver um aumento de carga tributária sim nos serviços em relação ao que eles pagam hoje, porque é muito abaixo nos serviços do que o que se cobra de bens, propriamente dito, de bens de consumo da indústria e do comércio, que esses sim teriam. Então, no todo, no equilibrar das contas, haveria um efeito neutro na carga tributária global, pelo menos essa era a proposta técnica
original do Bernard Api. Me parece que eu tenho dito isso, né, nos últimos dias, de que o governo faz uma aposta nessa reforma tributária porque é um gesto de mostrar disposição de adotar uma medida macroeconômica estruturante e não ser só de deixar claro que é um governo que busca meios para se melhorar o ambiente produtivo e econômico do país. Se vai dar certo, claro que isso vai depender muito da dinâmica do Congresso que assumir. Mas o fato de ser uma proposta que tem MDB e tendo na base, buscando esses partidos que podem entregar votos como PSD, eventualmente até republicanos, embora não estejam no Ministério, me parece que esse é o caminho que vai ser tomado. Se vai dar certo, só a partir de fevereiro. Paulo, alguma expectativa para o Congresso? É bonito ouvir o Lula falar assim, né? Olha, né, a gente sabe que a gente depende do Congresso, tá? Seria muito bom se esse discurso aí correspondesse à realidade, né? Se assim, a gente escuta falar e espera que isso ocorra, que o Congresso saiba o seu papel e que o Executivo também saiba e eles consigam se conversar e fazer as coisas convergir. A gente sabe que isso é muito difícil, ainda mais com essa oposição que o governo Lula terá. Agora, falou em aumento de imposto, o povo brasileiro não aguenta mais. Então, assim, vai ser muito difícil eles conseguirem, justamente também por essa oposição, que é também um jogo meio de carta marcada, mas o povo não aguenta mais, o Brasil não aguenta, o cidadão brasileiro não aguenta mais tanto imposto e pagar mais uma fatura dessa que o governo vai jogar para a gente. Eles vão ter que dar um jeito, o país precisa avançar, né? Os mais necessitados, de fato, precisam de ajuda. Agora, eles vão precisar encontrar esse equilíbrio, né? Entre você ajudar aquele que mais necessita, porque essa é uma marca dos governos do Lula, não tem jeito, esse é o discurso dele de sempre. Então, ele vai fazer isso de alguma maneira. Espero que essa maneira não seja às expensas do nosso já tão suado dinheirinho, né? Se eles conseguirem tirar um pouco do bolso deles, daquilo que eles ganham... Cortar privilégios. Cortar privilégios, né? Por que a gente nunca escuta eles falando sobre isso, né? Porque eles vivem uma vida muito boa e é muito difícil você cortar os seus próprios privilégios. Paulo.